Olá, começa agora mais um Cidade Viva, o programa que conta histórias, descobre lugares e leva você para conhecer outro lado de São Paulo. No programa de hoje vamos conhecer a história do Museu da Casa Brasileira, criado em 1970. Uma construção emblemática e histórica chama a atenção de quem passa pelo cruzamento das avenidas Brigadeiro Faria Lima e Cidade Jardim, na zona oeste da cidade. É o Museu da Casa Brasileira, criado para preservar a memória da cultura material da Casa Brasileira. Giancarlo, o museu foi criado em 1970, né? Conta um pouquinho da história dessa criação. Isso, o museu foi fundado em 1970 com a ideia de se criar um museu dedicado à preservação da memória da cultura material da Casa Brasileira, ou seja, tudo que é relativo aos objetos, aos artefatos utilizados no cotidiano, que inclui mobiliário, inclui, na verdade, toda uma questão, inclusive, antropológica. É um museu que tem uma matriz de fundação muito ligada a esses usos e costumes da Casa Brasileira. E essa coleção vem sendo construída, então, desde 1970, com vários períodos. Enfim, a gente tem agora uma nova fase, que eu vou depois apresentar, que é essa aquisição de novas doações. Mas é um museu que, a partir dos anos 80, que foi instaurado o Prêmio Design Museu da Casa Brasileira, em 1986, que foi, de certa forma, uma intenção de criar uma discussão sobre a produção de objetos também, né? Quer dizer, e aproximar o assunto do design brasileiro às indústrias. Quer dizer, foi uma ação muito importante, eu acho, do museu, de antecipar até questões de objetos que vão acabar, de uma certa forma, fazendo parte do nosso cotidiano. Então, essa instituição do Prêmio Design, quer dizer, faz com que, desde então, o museu passe a abordar também as questões do design industrial dentro desse âmbito do habitat do país, né? E com isso, com o prêmio, o museu também é hoje o único museu no Brasil, museu público do Estado, que se dedica ao assunto do design com expansão para arquitetura e paisagem. E como que funciona esse prêmio? Olha, o Prêmio Design ele tem mais de 8 categorias, ele é anual, quer dizer, é um trabalho contínuo, ele inicia a partir de um concurso da definição da identidade visual. Na verdade, o que é um concurso de cartazes. O vencedor do cartaz, ele é convidado a trabalhar para desenvolver a identidade visual de cada edição. Então, isso também já é um estímulo à questão da produção do design gráfico no Brasil. A gente tem uma coleção de cartazes já bem interessante, que representa várias épocas, desde a origem do prêmio. Esse ano já é a 31ª edição. E aí, a partir do segundo semestre, a gente justamente divulga a partir dessa identidade, divulga o prêmio, e recebe as inscrições para o concurso de produtos, que é aí que tem essas várias categorias que eu mencionei. E no final do ano é o grande momento do museu, que é a celebração dos premiados e a abertura da exposição dos vencedores e dos selecionados daquele ano. O museu funcionou numa casa na Alameda Notman até 1972, ano em que ganhou sua sede definitiva e onde funciona até hoje. O local pertenceu ao ex-prefeito de São Paulo, Fábio Prado, e sua esposa, Renata Crespi. Quando o casal, na verdade foi a dona Renata Crespi, o Fábio Prado já havia falecido, que eram os proprietários da casa, doaram para a Fundação Padre Anchieta, que cede em comodato à Secretaria da Cultura, que mantém o museu aqui desde então. E aí nós temos essa preocupação em também preservar a memória do casal. Por isso que depois, acho que vocês vão mostrar no andar de cima, tem uma exposição que chama A Casa e a Cidade, que relaciona justamente a importância da presença do casal na história de São Paulo também, tanto da família dela como a família dele, e aí compreendendo um pouco mais sobre a própria casa em si. A gente apresenta essa casa como uma casa brasileira, que é uma casa brasileira especial, porque ele foi prefeito de São Paulo, eles representam 2 setores de produção de tecidos e de algodão, ou seja, é uma casa de elite, mas ela já tinha uma vocação de um ambiente de acolhimento público, sempre teve festas, então ela já era, acho que já tinha na alma essa vocação de acolher o público que hoje frequenta o museu. A Casa e a Cidade, coleção Crespi Prado, é uma das exposições de longa duração do museu e apresenta o cotidiano e a trajetória dos moradores originais do imóvel, Fábio Prado e Renata Crespi. Giancarlo, aqui a população, né, no segundo andar da casa vai conhecer um pouquinho mais da história do casal, né? Exatamente, dá para conhecer a história do casal. Antes de entrar nessa sala,
tem ali uma parte biográfica da família da Renata Crespi e da família do Fábio Prado. E nessa sala, que era a biblioteca, né, da casa, nós organizamos a exposição de maneira a trazer primeiro uma compreensão sobre o território onde a casa está inserida. O primeiro painel a gente mostra como era a região originalmente, foi uma curadoria inclusive feita por um biólogo, para poder entender a transformação e em que momento essa casa foi construída aqui, quando houve a canalização do Rio Pinheiros e todo um movimento de ocupação desse lado da cidade, que a elite, no caso deles, vivia muito na Avenida Paulista. E eles tiveram esse movimento também de ocupação aqui, porque o Fábio Prado, como prefeito, ele terminou grandes obras viárias do período do prefeito Prestes Maia. Então ele fez a Avenida 9 de Julho, fez a Rebouças, quer dizer, propiciou a expansão urbana para esse crescimento da cidade, para esse lado do Rio Pinheiros. Então também é simbólico a decisão deles de mudar para cá. Eles eram tidos um pouco como loucos na época, porque era uma região, uma várzea, né, do Rio. Fábio Prado foi prefeito de São Paulo de 1934 a 1938. Suas principais obras como chefe do Executivo paulistano também podem ser conferidas na exposição. A Biblioteca Mário de Andrade foi construída em sua gestão. Foi o então prefeito que criou a Secretaria Municipal de Cultura e convidou Mário de Andrade para ser o secretário. E aí nós temos uma outra seção em que pode-se ver um pouco dos utilitários que eles usavam na casa, os talheres, os pratos e as louças que eram usadas no dia a dia da família. E aqui neste espaço funcionava a biblioteca do casal? Isso, era a biblioteca. Mais frequentada, inclusive, pelo próprio prefeito. A gente tem até uma lareira, é da época ainda? É da época, e também é original, depois vocês mostram a escada, que era a escada que era fazida na biblioteca. Quando o museu já não existia, quando nós fizemos essa exposição, já não existia mais as prateleiras e o ambiente de biblioteca. Por isso que vocês vão observar que nós transformamos em grandes vitrines expositivas dos utilitários da família. O acervo foi cedido em comodato pela Fundação Crespi Prado para o museu. As peças foram herdadas da família ou adquiridas em viagens ao exterior. Decoravam tanto o solar Fábio Prado como também a Fazenda Santa Cruz, antiga propriedade da família Crespi, no município de Araras. Outra mostra de longa duração do museu é a coleção Museu da Casa Brasileira, com móveis e objetos representativos da Casa Brasileira desde o século XVII até os dias de hoje. Giancarlo, essa daqui é a sala do acervo, né? O que os visitantes vão encontrar aqui? Olha, tem agora, nesse momento, nós acabamos de reorganizar uma exposição que apresenta as novas doações da coleção do museu, que são as peças que foram adquiridas recentemente através de doadores e algumas aquisições e através da definição da política de acervo da instituição, nova política de acervo. E aí nós temos aqui a ideia dessa exposição é apresentar um pouco a diversidade, os caminhos que pode ter a representação dessa cultura material da Casa Brasileira. Então nós temos móveis mais antigos, esse aqui inclusive é um exemplo da inventividade, da criatividade do móvel brasileiro. Foi uma doação até do professor Bardi há muitos anos para o museu. E é um móvel que ele está fechado aqui, mas ele tem várias posições. Ele pode assumir ser uma cama, uma escrivaninha, e ele está no formato de penteadeira agora, que é um baú, é um móvel de múltiplo uso. Acho que ele é um grande destaque aqui da coleção do museu. E além dele, nós temos peças mais, tipologias que já existiam na coleção, mas principalmente a ideia de ter rotatividade das montagens da exposição do acervo é poder, nesse momento, poder variar e estar sempre com alguma coisa nova para o público. E agora, nesse momento, nós estamos destacando principalmente o mobiliário que foi incorporado agora, recentemente, nas novas doações. E nós temos peças tradicionais, essa cadeira do Paulo Mendes da Rocha, já ganhou prêmio aqui no museu também. Essa do Zanini Caldas. Aqui nós temos a poltrona da Ovo, que chama Cadê, que você não consegue localizar onde sentar, ela é uma poltrona flexível, que ela ganhou o prêmio design também. Então, nessa montagem, além de incorporar ícones do design, a gente está incorporando a própria história do design construída pelo Prêmio Design Museu da Casa Brasileira. Portanto, tem peças premiadas. Aqui nós temos poltronas que foram do Geraldo de Barros, que é um grande, que tinha uma indústria de produção de móveis em escala para classe média, um momento importante do design brasileiro. E aqui nessa coleção de cadeiras nós podemos ver também um pouco da história e de algumas etapas, desde o século XVIII
até o século XXI, a gente tem um pouco... Esse é o conjunto, na verdade, de cadeiras da coleção do museu. Uma das cadeiras que fazem parte da mostra é esta dobrável da arquiteta modernista ítalo-brasileira Lina Bobardi, conhecida por projetar o MASP. Também fazem parte da exposição a poltrona mole, projetada em 1957 pelo arquiteto Sérgio Rodrigues e que hoje é um dos ícones do design moderno. E a cadeira paulistano do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, criada no mesmo ano. É a primeira vez que eu tô aqui. Na verdade, eu nem sabia que existia. Eu fiquei sabendo pela indicação de um professor e eu tô, assim, quase que emocionada, porque a gente estuda tudo isso, a gente tem que fazer muito projeto em relação, estudar toda a história da arte, e aí a gente vê, assim, totalmente diferente do que a gente tá olhando no livro, no caderno e olhando na lousa. A gente tem realmente noção do que é, né? Você consegue ver a diferença, né, entre um e outro. É meio que um choque, assim, né, para você conseguir acompanhar a evolução do mobiliário até hoje, né, da onde que veio tal coisa, como que começou. É bem bacana. Fora a parte de conforto, né, que você percebe que antigamente eles não tinham muito material, não tinha muita ciência envolvida, e aí agora já está tudo mais adaptado para o nosso corpo, para como a gente é hoje em dia. No próximo bloco, você vai conhecer as ações e as oficinas desenvolvidas pela equipe do Educativo do Museu da Casa Brasileira. Não saia daí, o Cidade Viva volta já. Estamos de volta com Cidade Viva, hoje visitando o Museu da Casa Brasileira. Neste bloco, vamos conhecer o trabalho desenvolvido pela equipe do Educativo do Museu. Antes de conhecer o trabalho do Educativo, vamos continuar nosso passeio pela exposição de longa duração, coleção MCB. Essa casa inicial, principalmente aqui na nossa região, eram mobiliadas basicamente com os arcases, com essas urnas, que as peças onde se guardava, se levava as necessidades, as roupas, enfim, todos os documentos, o que fosse. Rede, que os portugueses foram incorporando os hábitos dos índios, então rede, então a cadeira e a cama, isso tudo foi surgindo ao longo do tempo, quer dizer, com a evolução e a conquista e a colonização crescente. Esse baú ele mostra até já essa mudança, né, da Casa Brasileira, porque hoje em dia um baú desse tamanho, na maioria das casas nem cabe já mais, não cabe, né? Você imagina. Deste outro lado a gente tem um painel, né? Isso, nós temos um projeto no museu, que já há um bom tempo, que se chama Casas do Brasil, que ele dá conta de fazer documentação do modo de viver, tanto dentro das casas e a própria tipologia da arquitetura das casas. Nós já tivemos Casa Xinguana, Palafita, a ideia é justamente tratar pelo viés mais antropológico. E aí nós fizemos uma seleção dessas imagens, que já está virando um inventário, né, das diferentes formas de morar pelo Brasil, e complementamos aqui nessa montagem, também com uma coleção de objetos que nós chamamos de design industrial popular, que o Educativo do museu conseguiu montar esse conjunto de objetos, e a ideia é pontuar essa diversidade, de fato, do morar brasileiro. A ideia é a gente poder abrir o panorama, porque é muito grande, né? O nosso universo criativo e de soluções das casas no Brasil. Uma batedeira de manteiga do século XIX e uma coleção de bancos de várias épocas fazem parte da exposição. Este banco Trumá indígena é de 2007. Nesta vitrine, os visitantes vão encontrar uma coleção de objetos como cerâmicas e candelabros. Nessa coleção de objetos, nós destacamos alguns grupos que tem na coleção do museu, e nós procuramos interagir aqui com outras coleções, inclusive cedidas em comodato ou novas aquisições da coleção, como aqui, por exemplo, que a gente tem soluções para iluminação mais sofisticadas, vamos dizer assim, com influência mais europeia, até para candelabro, e tem soluções das lamparinas, dos fifós do norte e do nordeste do Brasil, feito com material de reuso de lata, enfim. A ideia, justamente como eu disse, é criar abertura para compreender a diversidade da produção de objetos no Brasil. O Museu da Casa Brasileira ocupa uma área de aproximadamente 15 mil metros quadrados. Só o Jardim da Casa tem 6 mil metros quadrados e é um verdadeiro oásis verde.
E é num palco montado bem em frente ao Jardim da Casa que acontece o projeto Música no Museu da Casa Brasileira e que recebe anualmente cerca de 140 mil pessoas. E é um programa extremamente consolidado, até para a própria vizinhança, vem gente... E é lotado, assim, às vezes é cerca de 600 a 700 pessoas a cada domingo. Então é uma grande atração e é um programa que sempre vale a pena. Acho que tem o jardim, dá para fazer um piquenique, as crianças aproveitarem. Todos os domingos às 11 horas. Sempre tem uma atração musical. Sim, tem um período, geralmente de janeiro a março, é um período que esse programa fica interrompido, por questões inclusive até de manutenção do gramado do jardim, mas ele sempre retoma de março até dezembro. E para quem está assistindo o programa e se interessou pelo programa musical, pela programação musical, precisa se inscrever? É só chegar, participar? Não, é só chegar. A gente não reserva lugares, mas tem o espaço do jardim, acho que as pessoas acabam se esparramando ali. Mas é gratuito, inclusive, porque os finais de semana o museu não cobra ingresso. O educativo do Museu da Casa Brasileira também desenvolve diversas atividades voltadas ao público do museu, como a oficina Que Objeto é Esse?, que propõe o desenho de observação de objetos de uso cotidiano na Casa Brasileira. Essa oficina ela tem a ideia de, metaforicamente, quebrar esse muro que divide a calçada, a rua, a vida da cidade e as questões e os temas do museu. A gente procura fazer um trabalho de aproximação. É claro que o mote principal são os assuntos e os temas do museu, a Casa Brasileira e a nossa cultura material. Então a gente tem oficinas de observação, desenho de observação, por exemplo. A gente tem, essa oficina está acontecendo hoje, chama Que Objeto é Esse? Então a gente elege um objeto comum de uso cotidiano, uma garrafa, uma cadeira, e a gente convida as pessoas para sentar e desenhar esse objeto. As pessoas podem levar esse desenho, mas a gente também digitaliza esse desenho para o nosso acervo aqui no museu. Cada dia da semana tem uma ação diferente, como a Casa Bordada, oficina de cartaz, a Casa Estampada e Desenho Sua Casa. Barmac, qual que é o papel do educativo? Então, Carol, o educativo, ele estabelece relações. Acho que o nosso grande papel aqui é estabelecer relações, propiciar encontros, fazer uma aproximação entre os assuntos e os temas centrais do museu com o público em geral. E quais são as principais ações do educativo? Então, as ações do educativo são bem variadas. A gente tem ações, obviamente, dentro do museu, aqui dentro do espaço interno do museu, e ações que extrapolam o espaço interno do museu, né? Que transbordam e vão para a cidade, pelo menos na direção da cidade. Então, a gente tem oficinas que acontecem de terça a domingo. Muitas dessas oficinas acontecem na rua, na calçada, literalmente, aqui em frente ao ponto de ônibus, na calçada em frente ao museu. E é uma programação que, pela constância, assim, já vai tendo um público que vai se habituando com essas oficinas e eles experimentam cada dia uma oficina diferente, uma proposta nova e vai criando uma vizinhança. E isso tem sido muito saudável. Além dessas oficinas, a gente também tem oficinas aos finais de semana, aos sábados, para famílias, e aos domingos a gente tem para bebês de 0 a 4 anos e suas famílias. O educativo do Museu da Casa Brasileira também promove o encontro com os estudantes. São parcerias que a gente tem com as escolas, com escolas públicas e com escolas particulares também, com universidades e com fundações. É bem amplo assim, o espectro do nosso atendimento, mas com as escolas, normalmente a gente tem trabalhado com ensino infantil. Sim. Com ensino infantil. E aí a gente tem uma relação com essas escolas
com uma perspectiva de 5 anos, pelo menos, essa é a ideia, ou seja, são projetos continuados, tem essa ideia, tem essa proposta, tem essa perspectiva. São projetos que são costurados e planejados junto com o corpo técnico das escolas, com a direção das escolas, com os professores das escolas. Então, não é um projeto que acontece de súbito, assim, mas é algo que é elaborado como uma formação o tempo todo, e as crianças participam, e os professores participam, e a gente vai construindo juntos uma história ao longo dos anos. Vocês também têm um trabalho com o CAPES, por exemplo, com outras instituições e organizações, né? Isso, a gente tem um interesse muito grande, muito sério mesmo, com essas instituições de apoio psicossocial, como é o caso do CAPES, né? Que é um centro de apoio psicossocial, e a gente trabalha com o CAPES Itaim, que é vizinho nosso aqui já há um tempo, e é um trabalho que a gente chama ping-pong, né? Nossa equipe visita o CAPES e o CAPES visita o museu. Então, as propostas vão acontecendo nessa variação de espaços, e é claro que o espaço tem uma influência muito grande nessas propostas. A gente já tem uma relação aí de 4 anos com o CIAN, que é o Centro Israelita também, de apoio psicossocial também, e o CIAN tem um outro perfil, são pessoas que vivem numa aldeia próxima a São Paulo, e a gente recebe eles aqui quinzenalmente, e eles são, enfim, a característica, cada grupo tem a sua característica, mas eles têm um interesse muito grande em pintura, desenho, cinema, então a gente vai dando ênfase para essas vontades, para que essas vontades apareçam e que junto com eles também possam surgir novas coisas. O Museu da Casa Brasileira funciona de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. Mais informações no site mcb.org.br. E o Cidade Viva de hoje fica por aqui. Mas você pode sugerir um lugar da cidade para o programa visitar. Mande um e-mail para tv@câmara.sp.gov.br. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.